vamos fazer aí esse exercício 3.2. Tá? E novamente, esse número do exercício, 3.2, apesar de estar dizendo aqui que é da sétima edição, na verdade é da sexta. Tá? Pode ser até que seja o mesmo valor, porque eu não conferi. Nessa questão 3.2, fala o seguinte: o vidro traseiro de um automóvel é desembaçado pela passagem de ar quente sobre a sua superfície interna. Se o ar quente está a 40 graus e o coeficiente de transferência de calor por convecção é de 30 watts por metro quadrado Kelvin, quais são as temperaturas das superfícies interna e externa do vidro que tem 4 milímetros de espessura? Se a temperatura do ar ambiente externo for menos 10 graus e o coeficiente convectivo associado for 65 watts por metro quadrado Kelvin. Tá? Então, vamos olhar e vamos tentar entender o que está acontecendo. Certo? Então, eu tenho meu automóvel, onde eu quero desembaçar o vidro usando ar quente. Esse embaçamento ele vai acontecer porque o ar que está ali em volta, né, provavelmente o ambiente está muito frio, né, se a gente olhar aqui o ambiente está menos 10 graus, né, então essa temperatura baixa provoca que a umidade que está no ar condense, né, saia do estado gás que ela está para o estado líquido. E qual é a ideia? É eu aquecer esse meu ar. Né? No caso, eu vou aquecer o vidro, para o vidro aquecer o ar, certo? E aí fazer com que na superfície não haja essa condensação. Ok? Eu vou usar um ar a 40 graus, né, que tem essas propriedades aqui de 30 watts metro Kelvin. O vidro tem 4 milímetros de espessura. A temperatura externa é menos 10 graus e o coeficiente dela é 65. E eu quero saber quais são essas temperaturas da superfície interna e externa do vidro. Aqui tem um esboço, basicamente, do que a gente vai estar trabalhando. O vidro traseiro, de um lado vai ter ar quente, vai ser o ambiente interno, do lado externo vai ter ar frio. E eu tenho 4 milímetros do vidro, né, separando um ambiente do outro. Algumas propriedades, né? O ar quente, 40 graus, coeficiente convectivo, 30 watts por metro quadrado Kelvin. O ar frio, menos 10 graus Celsius, e o coeficiente convectivo de 65 watts por metro quadrado Kelvin. E o vidro, não está dito no problema, mas vocês encontram facilmente essa informação, tem condutividade de 1,4 watts por metro Kelvin. Tá? E que vocês encontram facilmente porque no próprio livro ele tem umas tabelas nos anexos que tem todas essas propriedades. Tá? E a do vidro é uma delas. Então, o que é que eu vou fazer? Primeira coisa seria entender o problema que a gente já fez. Na sequência, a ideia é montar um circuito que represente o que está acontecendo aqui. Como eu tenho convecção do ar quente para o vidro, condução através do vidro e, novamente, uma convecção do vidro para o ar, eu vou ter um circuito térmico formado por 3 resistências. Certo? Então, o meu problema é basicamente isso aqui. Né? Vai ter calor saindo da região de 40 graus até os menos 10 graus. E aí eu tenho meu circuito térmico montado. Certo? Então, como é que eu montei? Peguei, eu sei que vão ter tem 3 meios de troca de calor, né? Ar quente, ar frio e vidro. Então, tem uma resistência relacionada à convecção, resistência de condução, resistência de convecção. E aí, cada resistência ocorre entre 2 temperaturas. A de convecção da temperatura do ar interno, que vai estar a 40 graus, até o vidro, que eu estou colocando como temperatura da superfície interna, TSI. A condução é dessa temperatura TSI até a temperatura da superfície externa, TSE. E a outra convecção no ambiente externo, seria do vidro, né, que está uma temperatura TSE, até a temperatura do ar, que é T infinito E. E aí, esse meu fluxo de calor, a gente sabe, seria da temperatura mais quente para a temperatura mais fria. Certo? Mas mesmo que eu não soubesse as temperaturas, eu poderia adotar qualquer direção. É só para um efeito de cálculo aqui a princípio. Se o resultado desse, que a gente encontrar no final de termos de taxa, der negativo, significa que o sentido que eu adotei para esse fluxo foi errado. Né? Ele na prática acontece
no sentido oposto. Tá? Mas a princípio a gente já sabe, então vamos manter com o valor correto. Certo? Pronto. O que eu vou fazer agora? Eu vou verificar qual dessas resistências eu conheço. E aí, a resistência de convecção interna, ela é 1 sobre H1 vezes a área. E eu não conheço a área para nenhum dos problemas, mas eu conheço o meu coeficiente interno, que é bom. Para a condução, a mesma coisa. Eu conheço a espessura, que é 4 milímetros, conheço a condutividade, que é 1,4, mas não conheço a área por enquanto. E para resistência externa, eu conheço o valor de HE, né, o coeficiente convectivo, e não conheço a área também. Então, eu não conhecer as áreas não vai ser tanto problema, porque eu posso fazer o seguinte: em vez de eu trabalhar o meu circuito pensando em taxa, eu posso trabalhar ele pensando em fluxo. Basta que eu divida esse meu valor de Q por A. Né? Então, quando eu faço isso, esse termo das resistências ele desaparece, né? Ele se anula, esse termo A. Então, eu consigo fazer o cálculo sem problema, só que em vez de eu estar trabalhando com taxa, vai ser com fluxo. Então vai ser isso que a gente vai fazer, certo? Então eu sei todas as resistências e quero saber essas duas temperaturas. Então o que eu poderia fazer? Em circuito térmico, tem sempre 3 propriedades: diferença de temperatura, resistência e taxa, ou fluxo, né? Então eu preciso conhecer 2 delas para achar uma terceira. Então sempre que a gente for resolver esse tipo de problema, a ideia é olhar para ele e verificar se eu tenho 2 propriedades. Eu conheço 2 para tentar achar a terceira. Então aqui eu já conheço todas as resistências. Então a ideia seria encontrar, como eu não conheço a taxa, né, não foi fornecida, a ideia seria encontrar um local, uma região que eu conheça as temperaturas para encontrar a taxa. E aí, como a taxa é a mesma, agora eu vou pegar a taxa e a resistência para tentar encontrar alguma temperatura que me falta, certo? E aí, quando a gente olha, quais são as temperaturas que eu conheço? T infinito I, T infinito E. E conheço as 3 resistências. Então, se eu faço a análise de todo o circuito, eu consigo encontrar a taxa. E depois que eu tenho a taxa, eu posso usar, por exemplo, esse primeiro resistência para encontrar TSI e essa outra última aqui para encontrar TSE, por exemplo. Ou ainda, se eu encontrei TSI, eu posso usar essa do meio para encontrar TSE, porque eu vou ter resistência, vou ter a taxa, e aí vou ter já uma das temperaturas calculada, para poder encontrar a outra. Certo? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é seguir essa linha de raciocínio. Então, só os valores, né, que são conhecidos, que a gente já calculou, e quer encontrar aqueles dali. Pronto, o que eu estava explicando, devia até ter passado. Como a resistência é ΔT sobre Q, né, a ideia é sempre que eu tenha 2 para encontrar outro. Então, como eu tenho a resistência, se eu tiver diferença de temperatura, eu encontro o fluxo. Depois, se eu tiver o fluxo e a resistência, eu posso encontrar a diferença de temperatura. Então, vamos analisar aí todo o circuito primeiro, como eu falei. Essa diferença de temperatura, né, vai ficar 40, que é T infinito I, menos 10, que é a temperatura do ar externo, sobre a resistência total, que no caso vai ser o somatório das 3 resistências individuais. Né? Convecção, condução, convecção. Fazendo as substituições aqui, né, e a conta, a gente vai encontrar 969,5 vezes a área watts. Né? Vocês vejam que eu ainda estou trabalhando com a taxa. Né? Por isso que está vezes watts. Se eu dividir taxa vezes por área, eu tenho o fluxo, e aí meu fluxo seria 969,5 watts por metro quadrado. Vamos analisar agora cada um dos trechos para tentar encontrar a temperatura, né, já que a gente encontrou a taxa. Então vamos primeiro analisar aquele primeiro trecho da convecção do ar quente para o vidro, né, diferença de temperatura.
Sim, aí aqui tem um detalhe que é bom falar, para vocês não terem dificuldade em encontrar qual é essa diferença de temperatura. Se é T infinito I menos TSI ou se é TSI menos T infinito I. A ideia é sempre olhar para a direção do fluxo que você está adotando. Como a gente está considerando que o fluxo aqui é da esquerda para a direita, então a diferença de temperatura vai seguir essa mesma linha. Ser primeiro o termo à esquerda menos o termo à direita. Tá? Se eu estivesse adotando o fluxo no sentido oposto, da direita para a esquerda, aí seria TSI menos T infinito I. Tá? Então, prestem atenção na direção que vocês estão adotando do fluxo. Ok? Então, T infinito I menos TSI sobre a resistência de convecção. Substituir, né? A taxa a gente já encontrou. T infinito I é 40, TSI eu quero encontrar e a resistência 1 sobre 30 vezes a área. Tá? Acabou que a gente nem precisava ter convertido direto para fluxo, porque aqui essas áreas vão se cancelar. Tá? E aí, fazendo os cálculos, eu encontro TSI igual a 7,7 graus. Okay? Vou fazer a mesma coisa agora para encontrar TSE, né, temperatura de superfície externa. E aí eu vou adotar a condução ao longo do vidro, né, esse trecho do circuito, para analisar. Eu podia usar a outra convecção, né, a convecção do lado externo, mas eu vou escolher essa só para não ficar só um cálculo usando convecção, ter a resistência de condução no meio. Certo? Mesma coisa, mesma análise. Então, a taxa vai ser igual a TSI menos TSE, dividido pela resistência de condução. Certo? Substituindo os valores e isolando o TSE, eu encontro uma temperatura de 4,9 graus Celsius. Okay? Então, e aí a gente resolve o nosso problema, tá? Que a gente encontrou as duas temperaturas. Então, vamos sintetizar aqui o que aconteceu no problema. Eu tinha uma temperatura de menos 10 graus, certo? Lá fora, que em outras condições, se eu não tivesse o ar a 40 graus, provavelmente eu teria uma temperatura bem baixa, tanto no vidro, na parte interna, quanto no externo do vidro, ao ponto de condensar. Né? Então, uma temperatura aí não necessariamente precisa ser abaixo de zero, certo? Pode ser até uma temperatura acima de zero, dependendo das propriedades ali do ar, né? Questão de pressão, etc. Mas aí quando eu coloco esses 40 graus aquecendo, né, o que vai acontecer é que a temperatura, tanto interna quanto externa desse vidro, vão ficar maiores. E aí na parte interna é 7,7 graus e na parte externa 4,9 graus. E aí dentro do vidro eu teria uma variação de temperatura, né, entre 7,7 e 4,9, onde essa variação é linear. Então a gente consegue deduzir qual seria ela usando a própria lei de Fourier. Né?